estamos recebendo no estúdio do programa o deputado Marcelo Ramos, pelo PSB do Amazonas, que está aqui com a gente por um motivo mais importante ainda, que é fazer um balanço da sua administração, aliás, do seu papel como legislador na Assembleia Legislativa do Amazonas ao longo desse período. É um prazer tê-lo conosco. Bom dia, deputado. Bom dia, Amaral. Bom dia a todos os telespectadores da TV em Tempo. Parabéns pelo programa. Obrigado. Cada vez melhor. E eu estou nesses dias finais de mandato. O mandato de deputado encerra agora dia 31 e assume os novos deputados eleitos na última eleição. Eu fui candidato ao governo do Estado, não renovei o meu mandato. E tenho uma tradição, desde 2007, quando assumi como vereador, de a cada final de ano apresentar relatórios de prestação de contas, relatando tudo que foi feito em nome do povo do Amazonas. Eu costumo dizer que a Constituição é muito clara, ela diz que todo poder emana do povo e é exercido por meio dos seus intermediários. Nós somos meros intermediários, portanto temos a obrigação de prestar contas ao povo do que fizemos em nome dele. E eu procuro cumprir essa obrigação desde o meu primeiro dia de mandato, que foi o mandato de vereador que eu iniciei em 2007 em Manaus. Acho que é honroso da sua parte ter esse sentimento de obrigação para com os eleitores, principalmente de reconhecimento. Eu acho que é importante isso. A gente até conversava aqui em off, fora do ar, em relação à possibilidade de se tornar obrigatório. Sim. Eu gostaria, por exemplo, de dar espaço aqui no programa agora, toda a nossa equipe, de abrir o espaço para os demais legisladores que estiveram na Câmara Federal, por exemplo, atuando em nome do Estado do Amazonas, mas que não apresentam efetivamente esses resultados, o mesmo para a Assembleia Legislativa do Amazonas, que tem uma boa renovação. Isso é importante, isso marca uma administração positivamente e é, sobretudo, na minha opinião, uma maneira de respeitar aquele que lhe deu confiança por meio do voto. Claro, as pessoas precisam entender quem exerce o mandato, que é um intermediário, que é um trabalhador, que é um operário e tem que tratar o seu trabalho com a paixão e com amor e, mais ainda, um trabalho em representação das pessoas, em representação do povo do Amazonas. Eu dizia para você que eu entendo que isso deveria, inclusive, ser algo obrigatório. Quando fui vereador, como deputado, tentei criar projetos de resolução nesse sentido, que obrigue o parlamentar, a cada final de ano, publicar um relatório. Quantos projetos de lei, que projetos de lei, quantos requerimentos, o que ele fez em nome do povo durante esse período. Os parlamentares brasileiros são bem remunerados, muito bem remunerados, e o mínimo que podem fazer como contraprestação a isso é trabalhar com seriedade, com honestidade, com transparência, com ética e mostrar ao povo o que foi feito. Eu faço esse relatório encadernado, que eu vou lhe entregar aqui também, mas eu disponibilizo na internet, eu faço um resumo dele, que é um jornal, e vou para o Sinal distribuir, e as pessoas se assustam, porque não está tendo eleição. E não tendo eleição, eu, sem mandato, a partir do dia 1º, eu estou nos sinais da cidade, estou nos terminais de ônibus, distribuindo o jornal do meu mandato e prestando contas do trabalho que eu fiz nesses últimos 4 anos. Acho que isso é fundamental. E não é puxando sardinha para o seu lado, não, mas é um comportamento que o povo, e eu falo como eleitor e como cidadão, que o povo gostaria muito de ver, e por isso que às vezes se assusta. A gente só vê político em véspera de eleição. E o político, na verdade, esse que aparece na véspera de eleição, nem político é. Sim. Essa é que é a verdade, porque ele não está exercendo a função dele mesmo fora de uma legislatura. E se saiu, se não conseguiu ser eleito, que honre os votos que teve, que honre os votos que o fez em algum momento, em alguma legislatura, um representante ali fidedigno do povo. E prestando contas é uma dessas maneiras. Mas eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: o que dentro desse relatório o senhor destaca fazendo um balanço aqui com a gente? O meu mandato, ele ficou muito marcado, Amaral, pela fiscalização dos atos do Executivo. Eu fui um deputado sempre muito diligente, sempre muito preocupado em garantir que os recursos do povo do Amazonas fossem bem utilizados. Mas, por outro lado, não me neguei ao diálogo sempre que o diálogo era o instrumento necessário para melhorar a vida das pessoas. Então eu destacaria como ações concretas a redução do ICMS da internet, que foi uma luta em diálogo com o governo do Estado, e o governo entendeu e reduziu, se sensibilizou com isso. O recuo do governo em relação ao aumento do ICMS da gasolina, que também o governador Omar, depois de nós demonstrarmos que aquele aumento, já no ano de 2013, no início de 2014,
elevaria a gasolina para 3,20. Nós conseguimos fazer com que no último dia, no dia seguinte, ia começar a valer a lei e o governador encaminhou uma nova lei recuando dessa decisão. O teste do coraçãozinho, que hoje garante que todas as crianças nascidas no estado do Amazonas façam obrigatoriamente um teste que pode detectar alguma cardiopatia congênita e, portanto, tratar com mais agilidade. Então, essas foram as principais ações do mandato. Também uma série de iniciativas que tem a ver com o dia a dia do parlamento. Eu fui o primeiro parlamentar a apresentar o projeto de lei do fim do voto secreto. Voto secreto é uma excrescência no parlamento. Voto secreto não pode existir. O cidadão que está lá, ele não é dono do poder, ele é representante. O dono do poder é o povo. Por que eu não posso saber que você votou? No que você votou. No que você votou. Então, isso era um absurdo que existia dentro do parlamento brasileiro. E eu tenho a alegria de ter sido o primeiro a falar disso na Assembleia Legislativa, apresentar o projeto de emenda constitucional que acabou sendo aprovado. Então, eu reputo que esse mandato foi um mandato muito valoroso, muito importante. Algumas lutas ficaram pelo caminho e eu continuarei como cidadão. Por exemplo, a luta para reduzir o ICMS da cesta básica, que o governo anterior passou de 1% para 17%. E uma luta que para mim é principal e eu não vou abandonar, porque foi uma das principais pautas da minha campanha ao governo do Estado, que é a autonomia total, a autonomia financeira da Universidade do Estado do Amazonas. Garantir que o dinheiro da UEA seja depositado na conta da UEA e gerido com autonomia pela administração da universidade. Isso é um passo fundamental. Tem um compromisso do governador Melo, firmado comigo na virada do primeiro para o segundo turno, reafirmado após a reeleição dele, e eu quero crer que o governador irá cumprir esse compromisso de dar autonomia a essa instituição. Acredito também que esses compromissos serão firmados, porque vejo com bons olhos os primeiros passos que têm sido dados pelo atual governo. Essa mudança, eu vi que estava aqui o doutor Orlando Amaral um pouco antes, essa mudança na segurança pública do Estado do Amazonas foi uma mudança muito boa. Doutor Sérgio Fontes, doutor Orlando Amaral, o coronel Gouveia, são homens de bem que mudam da água para o vinho a política de segurança pública do Estado. Isso em curto espaço de tempo vai refletir na vida das pessoas. O discurso da austeridade, de economizar, de diminuir o número de secretarias, de ser mais austero no gasto público, para que sobre mais dinheiro para o investimento, para o que é importante. Isso são coisas que me agradam e que eu espero efetivamente que se concretizem nesse novo mandato do atual governador. Está incontestável que as últimas eleições lhe deram um fôlego novo e principalmente uma visão política estratégica. Eu lhe pergunto, isso já muda um pouco o panorama político para os próximos 2 anos, a sua possível saída do PSB, em caso o partido não assinale positivamente com a sua candidatura majoritária nas próximas eleições para a Prefeitura de Manaus? Isso tudo é herança desse processo político que lhe trouxe com muita evidência um novo projeto de governo? Bem, Amaral, eu penso que a candidatura ao governo do Estado, ela foi um marco na política do nosso Estado. Pela primeira vez na história, nós tivemos uma eleição para o governo no segundo turno. Nunca teve segundo turno no Amazonas. E não fosse a minha candidatura, não teria... Eu considerei isso excelente. Não teria novamente. Isso é bom para a democracia. Isso é excelente. Isso é bom para o debate. Se fortalece. Exatamente. E um outro aspecto relevante, que é um marco também, é que eu tive a maior votação da história de uma candidatura alternativa. Mesmo tendo apenas 1 minuto e 42 de televisão, mesmo tendo muitas dificuldades materiais de tocar a campanha, nós conseguimos mostrar ao povo do Amazonas que é possível um novo caminho. Isso é o principal legado daquele processo eleitoral. Em relação a 2016, eu não quero precipitar nenhum processo, mas eu tenho a disposição e vejo uma cobrança do povo para que eu dispute a eleição de 2016 à Prefeitura de Manaus. Eu tive 17,5% dos votos de Manaus, mais de 174 mil manauaras acreditaram nessa campanha para o governo do Estado e nós precisamos manter essa chama acesa. A forma de mantê-la acesa é uma candidatura ao governo do Estado. Essa questão partidária eu vou tratar depois das eleições, mas efetivamente eu preciso de um partido que queira ser uma alternativa de poder. PSB não quer? Que queira construir um novo caminho. Eu tenho
Eu tive um diálogo travado com o PSB após o processo eleitoral. Espero ainda ter oportunidade de diálogo com a direção do PSB, mas a possibilidade de buscar um outro caminho hoje é uma possibilidade real. Infelizmente, porque eu acredito muito nos ideais do PSB, eu acredito que a minha candidatura fortaleceu muito o PSB, deu visibilidade ao Partido Socialista Brasileiro, mas infelizmente é preciso que o coletivo queira construir um caminho alternativo e eu não sinto essa disposição hoje dentro do PSB. Um político sem mandato continua sendo político, na minha opinião, e principalmente hoje com as redes sociais, isso se viabiliza. E a gente observa o senhor se movimentando muito efetivamente nas redes sociais e tendo principalmente o feedback das pessoas que lhe seguem. O Instituto Transparência Amazonas é resultado disso? É resultado disso. Me incomodou muito durante o exercício do meu mandato de deputado. Toda vez que o orçamento chegava na Assembleia, eu ia para reuniões comunitárias, para dentro das universidades, para expor sobre o orçamento. E em todas essas reuniões, que reuniram milhares de pessoas, ninguém sabia quanto era o orçamento do governo do Estado do Amazonas. Você que está em casa, que está nos ouvindo, deveria se perguntar agora, quanto é que o governo do Estado tem para gastar esse ano com os serviços públicos? Ninguém sabe. Mas no orçamento são 15 bilhões e meio de reais. E no que vai ser executado até o final do ano, provavelmente alcançará entre 16,5 e 17 bilhões de reais. A informação é o passo inicial para o exercício da cidadania. Quem não tem a informação nem começa o exercício da cidadania. Então o Instituto Transparência parte desse incômodo que eu senti durante o mandato de deputado e será um instrumento para fiscalizar a execução das contas públicas e para treinar as pessoas. Nós vamos fazer pequenos cursos em que a pessoa vai ser treinada a manusear o site Transparência, a manusear o Sicop. As pessoas podem não saber, a TV em Tempo chega no interior, mas existe um site chamado Sicop, SICOP.am.gov.br, que você pode abrir qualquer obra do governo do estado em qualquer um dos municípios, com foto, sabendo quem é a construtora que ganhou, em que estágio está a obra, quanto ela já recebeu, quanto falta receber. Mas as pessoas não têm acesso, não têm informação, não sabem como manusear essas informações. Tem na internet, então, no interior quase não tem internet. Então o Instituto vai cumprir esse papel de acompanhamento da execução das contas públicas e de formação do que eu chamo de agente voluntário de conta. É aquele cidadão que vai sair da sua zona de conforto e vai passar a ser ele também um fiscal do bom uso do dinheiro que é dele. Um dia desse eu ouvi um discurso da Margaret Thatcher, a ex-premier inglesa, de um tempo atrás, e ela dizia o seguinte: nós temos que acabar com essa expressão dinheiro público, porque dinheiro público parece que não é dinheiro de ninguém, mano. E esse dinheiro, meu amigo, é um dinheiro que sai do seu bolso, é um dinheiro que sai quando você paga a conta de luz, a conta de água, a conta de telefone, quando compra o arroz, quando compra o feijão. Esse dinheiro é dinheiro seu, é dinheiro fruto do suor do seu trabalho. O governo não tem uma maquininha de rodar dinheiro e nem é dinheiro que sai do bolso do governador e ele coloca no hospital. Não, isso é dinheiro seu. Portanto, tem que ser bem aplicado e tem que ser fiscalizado por você. Deputado Marcelo Ramos, é um prazer tê-lo conosco. Lhe agradeço a participação aqui no programa. Lhe desejo sucesso ao longo desses 2 anos aí que antecedem as próximas eleições. E parabéns pela iniciativa. É uma maneira de fazer política, como falei, tá vendo? É possível fazer política sem mandato. E é isso que se faz, é estar atento a demandas sociais, e essa era uma demanda social, daí um projeto que eu tenho certeza será um sucesso, que atende a uma demanda social. Bacana, Amaral, quero te agradecer a TV em Tempo e encerrar te entregando aqui o relatório e dizendo que aqueles que quiserem, o relatório está disponível na minha página no Facebook, Marcelo Ramos, e também se você quiser me mandar um WhatsApp, eu encaminho o link do relatório para você. Meu WhatsApp é 981340020. Muito obrigado. Eu saio agora para 15 dias de férias com a família. Vou lhe dar um conselho. Use o filtro solar de vez em quando. Faça que nem eu, não, que esse clima, ele deixa a gente meio lerdo, né? A gente não esquece de passar o protetor solar quando pensa que não está vermelho igual um tomate. Mas o meu vermelho, é só, além de andar na rua e de trabalhar, é também da minha corrida. Eu sou aficionado por corrida e triatlo e
Não tem jeito, tem que Mas ser não na esquece, não faz que nem eu, não. Quando vou para minha remada, eu volto igual um tomate. Aí a dona Roberta fica chateada. Parabéns, Bacana, Amaral. parabéns. Muito Excelente. obrigado. Aproveite E as obrigado férias. a toda a direção Volte da TV. sempre que necessário. Obrigado.